conjugação do verbo por. Mas antes de iniciarmos essa atividade, vamos fazer o fechamento das 2 semanas em que nós trabalhamos algumas atividades voltadas para a cultura afro, né? A valorização que nós devemos dar a esses povos, pela contribuição que eles nos deram na formação da nossa população, como Tia falou na aula de matemática, e na nossa cultura. Então, vamos fazer o fechamento com a música Negro Zumbi, escrita pela banda Afro Mandela, a cantora Leci Brandão que interpreta e Valdilene, são os autores desta música, certo? Então, vamos ouvir a canção Negro Zumbi para nós encerrarmos assim essas 2 semanas que nós trabalhamos com atividades dentro dos nossos conteúdos, atividades voltadas para o universo afrodescendente, tá certo? Então, vamos ouvir Negro Mandela, vamos dançar um sambinha, vamos lá. Quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé, que por eles estavam na nossa história. Queima luta pelo axé, pela guerra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na serra da barriga. Permanente uma vigília, foi preciso um tombamento pela identificação, por reconhecimento, nessa terra da história da nossa nação. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz homenageia a banda Afro Mandela, na cultura da raça essa banda é sentinela. Quem te faz homenageia a banda Afro Mandela, a leitura da raça essa banda é sentinela. Zumbi luta que voou no quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé, que todas estavam na nossa história, pela luta pelo axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz homenageia a banda Afro Mandela, na cultura da raça essa banda é sentinela. Quem te faz homenageia a banda Afro Mandela, na cultura da raça essa banda é sentinela. Contra inimiga e a defesa da família, lá na serra da barriga, permanente uma vigília. Foi preciso um tombamento pela identificação, por reconhecimento, nessa terra dos glórias da nossa nação. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Negro zumbi, negro zumbi. Ainda mantém a verdade. Negro zumbi. E para quem não sabe o meu nome é Leci. Negro zumbi. Salve meu cabelo do Patagoni. Negro zumbi. Negro zumbi. Negro zumbi. Negro zumbi. Então, gente, essa música se refere justamente a Zumbi dos Palmares, que foi morto no dia 20
de novembro, exatamente hoje, completa aniversário da morte dele, 20 de novembro de 1695, há 325 anos, certo? De existência, faz 325 anos de sua morte, ok? Então, aqui Tia colocou uma estrofe da música, tá certo? Então, negro zumbi. Zumbi, o teu canto ecoou no quilombo dos palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Aí vem e repete, negro zumbi. Então, contra a força inimiga, a defesa da família. Lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso tombamento pela identificação. Foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Aí repete, negro, zumbi, e faz aquela parte que ela faz. Diz, quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela. Da cultura e da raça, essa banda é sentinela. Então, a banda Afro Mandela tem a ver com Mandela, né? Nelson Mandela, que foi um líder que se tornou presidente da África do Sul. Mas antes disso, ele foi preso, passou 27 anos preso porque ele lutava contra o racismo naquele país. Então, por conta disso, ele foi preso, passando 27 anos na prisão. Após a sua libertação, ele se candidatou a presidente e conseguiu ser eleito presidente da África do Sul, tá certo? Nelson Mandela. Tá bom, gente? Então, hoje nós encerramos nossas atividades sobre a consciência negra que é vivenciada hoje, certo? Em nome de Zumbi, um dos grandes resistentes à escravidão no Brasil. Além de Zumbi, existiram várias outras pessoas que se dedicaram por essa causa contra a escravidão no Brasil. Uma dessas pessoas foi o baiano Luiz Gama, certo? Que também fez muito pelos escravos. Foi uma criança que ele nasceu na Bahia, foi vendido aos 10 anos, porque seu pai, ele era filho de uma negra livre, mas o pai era um branco de descendente de português, então vendeu Luiz Gama aos 10 anos para São Paulo, lá como escravo. Lá ele com 17 anos foi vendido novamente para outra pessoa que passou para o interior de São Paulo. Foi quando ele conseguiu aprender a ler e escrever, se tornou advogado e defensor e abraçou a causa da escravidão enquanto vida ele teve. Vindo a falecer com 52 anos, vítima de diabetes. Então, Luiz Gama, assim como Zumbi, tantas outras pessoas que se dedicaram à causa da defesa do negro, né, do cidadão negro aqui no Brasil, tá certo? Então, hoje nós encerramos nossas atividades voltadas para o Dia da Consciência Negra, tá bom? Então, agora vamos para a nossa aula de português, ok? Pronto? Antes de começar a aula, eu quero fazer uma correção com relação ao título da música que nós trabalhamos agora com Leci Brandão. Não é Negro Mandela, é Negro Zumbi. E escreveu certo e falou Negro Mandela. Não sei onde eu encontrei Negro Mandela, porque a letra fala sobre a banda Afro Mandela, né? Mas já corrigiu, ok? Agora, peguem o livro de vocês de português, na página 138, para a conjugação do verbo por. Tá certo? Então, o verbo por é um verbo classificado como um verbo de segunda conjugação, porque apesar dele não terminar em ER, certo? Mas no passado ele era conjugado como verbo poer, certo? Então, terminava em ER. Por isso que ele continua classificado como um verbo de segunda conjugação. E é um verbo irregular porque ele ele muda o radical, certo? Então, eu pon, aqui pô, tá certo? Aqui, repete, aqui pom, tá bom? Pon, tá certo? Ponde. E assim por diante. Então, ele é um verbo irregular por sofrer alteração radical. Então, vamos agora conjugar o verbo por
no presente do indicativo, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então, vamos lá? Então, abram o livro, como que já pediu, o verbo pôr no presente do indicativo. Os meninos, agora, são os meninos. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes e eles põem, certo? As meninas, no pretérito perfeito. Eu pus, tu puseste e ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes e eles puseram. Os meninos agora, pretérito imperfeito. Eu punha, tu punhas, ele punha. Nós punhamos, vós punhais e eles punham. Meninas, pretérito mais que perfeito. Vejam aí, está embaixo do presente. Pretérito mais que perfeito. Eu pusera, tu puseras, ele pusera. Nós puséramos, vós pusereis e eles puseram. Certo? Meninos, futuro do presente, está embaixo do pretérito imperfeito. Eu porei, tu porás, ele porá. Nós poremos, vós poreis e eles porão. Meninas, futuro do pretérito. Eu poria, tu porias, ele poria. Nós poríamos, vós poríeis e eles poriam. Agora, vamos para o modo subjuntivo, que são 3 tempos. Eu quero ouvir todo mundo agora, tá certo? O presente do subjuntivo começa com a palavrinha que. Que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais e que eles ponham. O pretérito imperfeito começa com que palavra? Se, né? Todos agora. Se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis e se eles pusessem, certo? Agora, o futuro, todos, vamos lá? Qual é a palavrinha que vem antes? Quando. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes e quando eles puserem. Ok? Agora vamos para o imperativo. O imperativo só tem 2 formas. O imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Então, o modo imperativo, ele não tem a primeira pessoa, tá certo? Acompanha aí. Então, ó, tu, então põe tu no imperativo afirmativo. Põe tu, ponha ele, ela ou você. Ponhamos nós. Ponde vós, ponham vocês, eles ou elas. Ok? Agora, vamos para imperativo negativo. Não, aí vem negativo, vem o não, tá certo? Quando vem o não, o verbo está no imperativo negativo. Então, não ponhas tu, não ponha ele, ela ou você, não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham vocês, eles ou elas. E, por fim, temos as formas nominais, o verbo, o infinitivo impessoal, por, o gerúndio pondo e o particípio posto. Certo? Então, o verbo no modo imperativo, ele só tem 2 formas, imperativo negativo e afirmativo. Quando eu digo não abra a porta, não sente, não fale, não escreva, não leia, não lanche, agora então esses verbos estão no imperativo negativo. Quando eu digo abra a porta, sente, escreva, abra o livro, então os verbos estão no imperativo afirmativo. Tá certo, gente? Então, vocês vão ficar com a diversão de hoje no livro de português, nas páginas 39 e 40, e no livro de reforço,
página 152. Tia ainda vai voltar com a conjugação do verbo pôr, porque nós temos a gramática ainda para a próxima aula, tá certo? Hoje, só o livro de português e o livro de reforço, tá certo? E assim terminamos nossa semana letiva, nossa semana em que vivenciamos muita coisa sobre o povo afrodescendente, tá certo? E bom fim de semana para todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser, com vídeo aula e com o Meet. Mais tarde nos encontraremos. Beijinho no coração de cada um de vocês. Lembrando, mais tarde nós vamos brincar no Meet, tá certo? Aquela brincadeira de origem africana, como é o nome, terra e mar. E estará aguardando vocês. Beijos, amores, até mais tarde.